né? A gente falava ali do crescimento dos MEIs, que são os empreendedores, esses novos empreendedores que estão aí começando as atividades de forma regulamentada, mas tem muita gente de fora. E, consequentemente, a alta de juros também afeta essa situação. Para refletir sobre esse tema, a gente trouxe aqui o economista Diego Farias para, obviamente, refletir sobre esse tema. Alta de juros atrapalha, só é bom para o rentista, mas para quem está investindo, começando, é problema, Diego? Bom dia. Bom dia, Max. Bom dia, nossos teleouvintes. Taxa de juros é o preço do dinheiro. Muita gente pergunta, quanto é que vale o dinheiro? O dinheiro vale a taxa de juros. E como é definida essa taxa de juros? Através, a gente tem uma taxa básica que a gente chama de Selic, ou seja, o Banco Central, através do seu Comitê de Política Monetária, que a gente chama muito Copom, que você vê aqui no noticiário, ele define a taxa de juros. E hoje temos a segunda taxa de juros real maior do mundo, ou seja, 15%. Uma conta simples, vamos imaginar você com 100 mil reais, ou seja, vai ser 15 mil reais todos os anos, ou seja, 15%. Agora um pouquinho mais alto, 1 milhão. 150 mil reais, ou seja, 10 mil reais por mês sem você fazer nada. Então, a taxa de juros é a taxa mínima de atratividade, ou seja, você não vai empreender numa padaria, numa loja de roupa, sabendo que você vai gastar esse dinheiro e deixando ele na renda fixa, como você bem falou, virar rentista, vai gerar mais rendimentos, com menos burocracia, menos dor de cabeça, ou seja, quem sai perdendo é o lado real da economia. Quer dizer que bota o dinheiro para trabalhar em cima da renda, em cima dos juros, o dinheiro não gera empregos, não gera desenvolvimento. Então, é o pior cenário quando o juros está elevado. É o pior cenário e, como eu disse, o Brasil é o segundo do mundo. Até os Estados Unidos, que tem uma taxa bem baixa, o presidente Donald Trump quer diminuir a força, já demitiu um monte de gente para tentar diminuir na canetada, ou seja, virando um ditador, não na lei da oferta e da demanda, para diminuir a taxa de juros. Por quê? Diminuindo a taxa de juros, você vai começar a empreender. Ou seja, aquela pessoa que quer abrir uma lanchonete, uma padaria, quer abrir um salão de beleza, ele vai ter um crédito fácil, barato, ou seja, a gente sempre brinca, a inadimplência é alta pela taxa de juros ou é a taxa de juros que é alta por causa da inadimplência? E aqui no Brasil a gente tem um índice muito alto da inadimplência. Além do que, o governo brasileiro deve muito ainda, ou seja, com essa taxa de juros, o governo está pagando juros aos americanos, mais aos bancos internacionais, do que está investindo nas políticas públicas aqui no nosso país. Agora, tem uma situação que ela chega a ser contraditória, porque o governo eleva a taxa de juros porque diz que quer controlar o consumo. Em compensação, tem uma outra vertente da economia que mostra a geração de empregos. Estamos, inclusive, vivendo o pleno emprego, expressão usada pelos economistas. Quem está empregado, é claro que volta para a roda de consumo e consome mais. É um trade-off que você falou bem interessante, né? Você faz a taxa de juros alta justamente para conter a inflação. A inflação é um pior remédio, o pior imposto, principalmente para as classes mais baixas, que ela não tem como se proteger. Mas a taxa está muito alta, ou seja, a gente fala isso é unânime, não é à toa que já sinalizou a diminuição. Entre o governo, como você falou, de esquerda e de direita, quem sai sempre ganhando é o sistema financeiro nosso, né? Por isso só tem um político que eu vi até hoje já prevendo que essa taxa seria chegar a 15%. Ou seja, os bancos agora saiu lucro do Banco do Bradesco, lucro do Itaú, ou seja, maior lucro da história desses bancos. Está tudo passando por lá, né? Exatamente. Então, se está a economia mal ou se a economia está ruim, o banco sempre vai estar ganhando. Eu sempre brinco, é igual um guarda-chuva. Se está no dia de sol, ele está lá vendendo o guarda-chuva. Se está dia de chuva, também está lá vendendo. Então, ele ganha nos dois cenários dos bancos. Então, isso aí a gente tem que mudar essa nossa, como é que te digo, o sistema financeiro nosso, e sim para empregar, ou seja, gerar o valor real, gerar valor agregado, como você bem falou, o número de MEIs. Esses são que estão a locomotiva do nosso país. Ou seja, se dá um crédito para o MEI com a taxa de juros alta, quanto é que não vai poder empreender e gerar, ainda circular mais dinheiro? Então, a justificativa técnica é justamente essa, conter o consumo. Ora, mas já chega uma hora que a gente não vai ter mais como consumir. Porque depois que passa Dia dos Pais, agora vendida a criança, chegou o final do ano, é o momento desse pleno consumo de quem está no emprego. Vou comprar mais vestiário, obviamente fazer mais cartões, até voltar a utilizar cartão, tudo isso acaba contribuindo de um modo geral. E eu queria acrescentar um dado quando a gente fala de empreendedorismo aqui no Brasil. Quase sempre o pequeno empreendedor, quando a empresa cresce um pouco, tem mais alguém próximo dele, alguém da família, que ele já consegue também agregar para essa atividade. Então, quer dizer que quando a gente atrapalha isso,
do ponto de vista desse pequeno que poderia vir a se regulamentar ou já está regulamentado, há toda uma preocupação com os juros de algum investimento que ele queira fazer, um empréstimo até para o próprio negócio. É justamente, como a gente estava falando, da inadimplência. A taxa de juros, ela é um fator crucial para a inadimplência. Se você deixou pagar um mês a sua fatura de cartão de crédito, praticamente é impossível você renegociar, porque no próximo mês vai vir a da fatura seguinte, mais esses juros que é pior do que a agiota. E eu vou dar um exemplo até bem legal, Marcos, é a construção civil. Hoje, para você comprar um imóvel, está absurdo. O que era, há 2 anos atrás, por exemplo, uma parcela de um imóvel de 200 mil, um imóvel classe média, você ia pagar lá, se fosse financiar 200 mil, uma conta simples, R$2.000. Hoje, essa parcela está R$3.500. Ou seja, está muito alto. Você está saindo uma parcela de R$2.000 para R$3.500. Isso pesa no bolso justamente a classe média baixa. Então, se você conseguir diminuir essa taxa de juros, diminuir o quê? A parcela, não só do imóvel, o veículo também. Praticamente hoje, se você comprar um veículo, você vai pagar 2,5 veículos, dependendo do prazo. Então, se você conseguir diminuir isso, o que a população faz, principalmente a brasileira? Ela faz o quê? O cálculo da parcela, se cabe no bolso, se cabe no orçamento. E diminuindo os juros, vai diminuir a parcela, então ela vai consumir o quê? Mais imóveis, consumir mais veículos, e com isso a economia gira como um todo. Então, é uma conta que precisa ser feita, não está seguindo o lobby dos bancos, que os bancos realmente querem essas taxas de juros altos, são os que mais são beneficiados, mas em contrapartida o Brasil não pode mais estar estagnado, não crescer economicamente, né? Então, vivemos, querendo ou não, o Brasil é uma fazenda, é um país exportador, mas o que é que está acontecendo agora? As ações do Banco do Brasil caindo no seu menor nível. Por quê? Já prevendo que lá na frente as exportações não vão aguentar e o Brasil vai entrar agora no desemprego. E para solucionar o desemprego, vai ter que diminuir muito rápido a taxa de juros. E é igual um remédio para febre. Você toma, não é imediato. Demora um pouquinho até se ajustar. Até se ajustar. Os bancos não vão repassar imediatamente essa diminuição. É igual quando a gente vê da gasolina. Quando diminui, você não vê no outro dia. Não vê. Então, só aumento. Só aumento. No outro dia, só aumento. Um aumento, né? A justificativa é que ainda tem o estoque passado, né? Aí não tem. Então, a taxa de juros é a mesma coisa. A gente não consegue sentir logo, né? E muita gente, pior que parece, a gente não sabe ainda quanto é o custo do dinheiro. A gente, quando ter essa noção de ter um custo de dinheiro, saber quando você vai botar um negócio, botar na ponta do lápis, você ver realmente se vale a pena abrir ou não, todo empreendedor, assim, o Sebrae faz um trabalho excelente, faz esse custo mínimo de atratividade. Se você não tiver mais do que 15% ao ano, então não faça nada, vire rentista, por mais que doa falar isso, mas é a verdade. Hoje virar rentista é um ótimo negócio, você não se preocupa com nada, vai ter tempo livre para fazer qualquer outra coisa e seu dinheiro vai estar lá garantido 15% ao ano, sem correr nenhum tipo de risco. Pois é, o Diego vai continuar monitorando, há essa perspectiva de que as próximas reuniões do Copom anunciem a perspectiva de redução para a gente tentar projetar 2026. É bom lembrar que é o ano da eleição, esse é o ano pré-eleitoral, muitos acontecimentos internacionais e também no ponto de vista interno, só essa elevação da taxa de juros é um problema. Para quem investiu, é bom lembrar, ele vai tirar no produto final o valor também dos juros que ele está agregado ao que ele pediu. Porque senão não compensaria você fazer um investimento em mão de obra, matéria-prima e no final o produto ter o mesmo preço. Então isso acaba afetando também o preço final das mercadorias. Continuaremos acompanhando. Diego Farias, obrigado pela sua presença. Boa semana. Qualquer novidade você volta. Até a próxima. Ok, muito obrigado. Valeu. A gente vai aproveitar, vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos. Tem